Dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma semana de aula. Espero que vocês estejam bem, se cuidando principalmente, né? E que nós tenhamos aí, então, um bom aprendizado, né, em relação aos nossos conteúdos referente aos nossos capítulos, ok? Pessoal, então nós iremos trabalhar o capítulo 7, Geomorfologia e as transformações do relevo. E aí nós temos na página 32 do material do SAS, vocês podem acompanhar então, a partir da página 32. Outra situação importante é que aqueles que já me enviaram as atividades já estão ok aí. Tem muito aluno ainda precisando me enviar, vocês podem me contactar ali através dos grupos de vocês de sala, tá? Não tem problema e podem ali me procurar no particular que eu estou recebendo as atividades, ok? A gente já está iniciando então outro capítulo e no final desse capítulo nós teremos também a continuação dessas atividades. No capítulo 7 em si, né, a abertura ali vai tratar para a gente ali do conceito em relação aos agentes modeladores do relevo. E essa parte desses agentes modeladores do relevo, nós temos várias classificações, e é importante que isso fique muito claro para a gente, né? Então, quando se trata dos agentes endógenos, que são aqueles agentes internos, que acontecem ali no interior do nosso planeta e que acabam influenciando diretamente aqui na nossa superfície. Inclusive, nós já até mencionamos aí na última aula a situação, então, da orogênese, certo? E também do conceito ali de epirogênese. Resolvi retomar porque faz parte aí, então, também do capítulo 7, não daria para deixar fora, certo? Então, no movimento aqui de orogênese ou movimento orogenético, a gente sabe também que ele é um movimento tectônico. Esse movimento tectônico, ele acontece ali na forma horizontal. Só remover aqui para vocês observarem. O movimento ali, ele ocorre, né, desse encontro dessas placas tectônicas e também pelo processo de afastamento, certo? E aí nós temos, então, esse movimento que ele é convergente, né? E nesse movimento convergente, nós vamos ter então a formação ali dessa parte elevada que a gente observa aqui na imagem, né? E essa parte elevada aqui dá uma característica de um soerguimento deste relevo, ok? E aí, no caso dessas características, né? Vai formar então a questão desses dobramentos, que nem a gente já observou aqui, e também a formação das cordilheiras, né? E quando ali elas se afastam, acontece ali o processo de afastamento, nós vamos ter então a formação das dorsais, né? Essas dorsais submarinas, que nós observamos também no nosso último slide, né? Das nossas últimas aulas. Então, o movimento orogenético acontece então de duas formas: pela aproximação dessas placas tectônicas e também pelo afastamento. Cada uma vai gerar uma influência aqui, né, na parte da superfície do nosso relevo. Ainda se tratando dos movimentos endógenos, nós teremos, quase não sai, né? Nós teremos aqui, então, a epirogênese em si. No caso da epirogênese, é um conceito ali considerado de uma epirogênese que ela é negativa, e nós temos, então, a epirogênese positiva. No caso da negativa, observem aqui na imagem, né, que essa setinha ela aponta ali para baixo, está ocorrendo o que com o nosso relevo? Essa parte do relevo ela está ali praticamente se afundando, né? Então a gente vê que é uma epirogênese considerada negativa. E aí nós temos, então, uma também, a característica de uma epirogênese que ela é positiva. Nesse caso, essa epirogênese positiva, também ocorre esse soerguimento do relevo, como a gente observa aqui, né, nessa partezinha da elevação desse relevo. Agentes endógenos, orogênese e epirogênese. No caso da epirogênese em si, ela foi uma expressão utilizada por Gilbert, né, por volta de 1890, e teve como ali principal objetivo designar então esse fenômeno geológico que resulta dessa movimentação das tectônicas de placas, né? No caso ali, ela ocorre no sentido vertical, né? Nesse caso, quando esse movimento ela ocorre ali para cima, ela vai receber o nome então de um soerguimento, né? Aconteceu uma movimentação de epirogênese para cima, soerguimento. Quando ela acontece para baixo, que é a epirogênese negativa, nós teremos então o movimento de subsidência, tá? Esse é o nome aí correto para a gente associar nessa epirogênese negativa, ok? Seguimos então.
nós já analisamos, nós já observamos também que todas essas movimentações dessas placas tectônicas, elas vão poder ocasionar a questão de terremotos, né? Elas vão poder ocasionar também ali a situação do vulcanismo, e ocorre, então, situações que acabam modificando aqui toda a nossa superfície, né? Elas acabam ocorrendo ali como agentes transformadores mesmo do nosso relevo. E aí a gente observa, né, aqui na movimentação dessas placas tectônicas. Então, nós temos uma placa tectônica que ela vai praticamente ali, né, se movimentar, dá para ver aqui, né? Se movimentar no mesmo sentido, né? Elas acabam ali tendo esse encontro, essa placa tectônica, acontece esse movimento, então ele é o sentido convergente, né? E aí nós temos a movimentação que aparece aqui para a gente aqui na segunda, né? Segunda imagenzinha aqui, essa movimentação neste sentido. Então, essa movimentação nesse sentido, nós temos uma ocorrência de transformante, né? Essa movimentação chama ali uma movimentação que ela é transformante. E no terceiro, quando essa placa ali, basicamente, ela está se afastando, né? Ocorre o oposto, elas se afastam, ocorre esse movimento aqui, nós temos então um movimento chamado de movimento divergente, né? E a gente já analisou, a gente já estudou, e todos eles ali influenciam diretamente, então, aqui na situação da nossa superfície. Então, continuando, né, se tratando ali dos nossos conteúdos, aparecem, então, no material apostolado de vocês, ainda como referência dessas movimentações que são endógenas, né, a questão da falha, que a gente observa aqui, por exemplo, as setas, né, em vermelho, tá apontando esse movimento de falha, e essa setinha que aparece para a gente aqui na cor preta, né, tá representando ali, então, essa força interna. Então, essa movimentação interna e essa característica de falha, né? A gente tem ali, então, parte do relevo ele sendo soerguido. E nós temos aqui a parte reversa ou transcorrente, né? Somente uma parte aqui desse relevo, como aponta aqui na imagem para gente, ela acaba ali tendo essa situação reversa, né? Esse soerguimento também. E aqui nós temos, então, a movimentação horizontal, que nós acabamos de ver no slide anterior, né? Que menciona, então, essa característica dessa movimentação horizontal, que também faz parte dos agentes endógenos. Nós temos a formação dos horstes, né? Aqui nós temos somente uma parte central desse relevo sendo soerguida, né? A gente observa aqui. Nós temos também a formação do Graben. No caso do Graben, é o oposto do Horst, né? Acaba ali tendo essa parte de aprofundamento, né? Dessa parte dessa placa. Então, ocorre, perdão, dessa placa não. Acaba tendo ali esse aprofundamento, né? Do relevo. E aí a gente tem, então, essa característica, então, do Graben em si. E aqui também faz parte dos agentes endógenos em si, ok? Os movimentos tectônicos que atuam horizontalmente em suas estruturas rochosas rígidas podem causar, ao longo de falhas, a subida, como a gente observou, a descida ou deslocamento horizontal em parte da nossa crosta terrestre. Isso, né? Então, a gente tem ali todos esses exemplos citados na imagem anterior, certo? E podem causar, então, esses chamados falhas, certo? E aí a gente tem esses falhamentos aqui no Brasil, no caso. Aqui a gente tem na Serra do Mar, fica entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Então, essas formações aqui, elas surgiram por conta desses falhamentos, né? E acabaram formando, então, essas características que a gente observa aqui na imagem. Que, para quem nunca escutou falar, é a pedra conhecida como dedo de Deus, né? E ela acaba apontando ali para cima, né? Para o céu. Então, a gente tem essa formação que é realizada, que foi realizada, no caso, por falhamentos. Temos também a Serra da Mantiqueira, né? No caso ali da Serra da Mantiqueira, ela vai passar por Minas Gerais, São Paulo e também Rio de Janeiro. Então, a gente tem ali toda essa característica, então, de formação que ela é obtida através dos falhamentos em si, certo? E aqui nós temos só do Brasil, então, indo essa parte de movimentação que também é por falhamentos, né? Fica na África Oriental, o famoso ali Rift Valley. Se a gente observar aqui em toda a extensão
de ocorrência, então, desse falhamento, né? Ultrapassa ali alguns quilômetros de extensão, e essa parte é em ocorrência justamente dessas placas tectônicas, né? Ocorreu ali aproximadamente há cerca de 35 milhões de anos atrás, né? A movimentação, então, dessas placas, a gente tem um movimento que ele é considerado um ambiente, na verdade, geotectônico, né? E com isso, chamado de Rift Valley, que em inglês vai significar para a gente vale de fendas de grande extensão, né? Pertencente, então, à ocorrência por falhamentos. Então, são exemplos que nós temos na superfície, né, que acabaram aí modificando toda a estrutura da crosta terrestre, certo? Ainda se tratando dos agentes endógenos, nós temos a ocorrência, então, dos dobramentos. E esses dobramentos aqui a gente observa, né? Essa aproximação desse relevo em si, vai formar-se ali a dobra, né? Nós temos, então, a formação de montanha, nós temos, então, a formação de vale, né? Aqui aparece, aparentemente, né, parece uma ondulação ali desse relevo, formando uma anticlinal e uma sinclinal desse relevo, né? A formação também por dobramentos vai dar essa característica de uma formação que ela é em leque, e também temos ali essa formação que ela é inclinada assimétrica, certo? E quando as pressões tectônicas se manifestam horizontalmente sobre as rochas menos rígidas e de maior plasticidade, ocorrem então os dobramentos, como os que soergueram as grandes cadeias de montanhas. E nós temos grandes cadeias de montanhas que são muito famosas, né? Principalmente ali com essa característica então das cordilheiras, como o Himalaia é uma das características, os Andes também, as Rochosas, o Cáucaso, os Alpes, entre outros ali que servem como exemplo, então, da parte desses agentes endógenos em si, tá? Então, esses movimentos também são referentes aos agentes endógenos, ok? E aí nós falamos, então, né, ali pra gente, que no caso do processo de vulcanismo, ele acaba sendo ali ele acaba modificando o relevo de forma um pouco mais acelerada, né? As cinzas e as lavas, né, no caso liberadas durante uma erupção vulcânica, modificam mais rapidamente o relevo do que os falhamentos e os dobramentos. Os falhamentos e os dobramentos, eles demoram mais para acontecer, né? A gente está falando de milhões de anos. E no caso de quando há uma erupção ali, as cinzas e o dióxido de enxofre, né, SO2, liberados pela atividade vulcânica, contribuem para a formação de chuvas ácidas, as quais promovem ali a morte da vegetação, expondo o solo a processos erosivos. O processo de vulcanismo, ele acaba ocorrendo ali, então, com uma característica, né, de forma um pouco mais acelerada de modificação do nosso relevo, que também é pertencente à movimentação dos agentes endógenos, certo? E aí a gente tem, então, aqui a formação, né, da ilha de Tonga como característica, né? E foi por conta, então, de um processo ali de erupção, né? E acabou formando ali essa beleza natural que a gente observa, né? E que acabou ali transformando toda essa parte da característica do relevo, ok? Pessoal, nós vamos mencionar aqui, né? Eu posso começar a falar dos agentes exógenos, né? Os agentes exógenos já nos remete então a uma característica dos agentes externos. E esses agentes externos, quem são? Os três principais agentes que acabam influenciando na situação, a gente tem a água, né? É um agente ali sólido e líquido. A gente vai observar ali nas duas formas, né? Nos dois estados, no caso, né? Estado sólido e no estado líquido. A questão do vento acaba influenciando muito no característica, então, desses agentes exógenos. Os processos de intemperismo, e aqui inclui, então, tanto intemperismo físico quanto intemperismo químico, né? São elementos naturais que alteram ali as formas superficiais a partir, então, desses processos que eles são externos, né? São características, então, do nosso relevo em si. E nós vamos começar pelo primeiro, também está no material de vocês, que é a ação fluvial. Então, essa parte da ação fluvial ali, né, é a parte que nós vamos ter o desgaste, no caso ali,
por conta dos rios, né? E também a questão dos solos e tudo mais. Então, a gente tem essa retirada de sedimentos, como a argila, a areia, né? Isso tudo acaba contribuindo para uma ação fluvial, que vai dar característica, então, aí desses agentes exógenos em si, né? Vão formar ali, né? Essas águas fluviais, porém, também constroem formas a partir de deposição ou acúmulo desse material. Os vales estreitos e aprofundados com nudos cânions, né, ilustram destacadamente o trabalho da erosão fluvial em si. As planícies e suas várzeas formadas pela deposição aluvial, ou seja, pelo depósito de sedimentos transportados pelos rios, assim como os deltas e manguezais. No encontro de águas dos rios, como as dos mares, trazem então ali a marca do trabalho construtivo das águas que são fluviais. Então, nós temos todo esse processo ocorrendo, tá? Pessoal, a aula de hoje ela termina aqui. A partir da aula que vem, eu continuo da ação fluvial e nós vamos falar de um por um deles, tá? Como ocorrência ali de transformação desses agentes que são exógenos. Até a nossa próxima aula.